Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vai começar a construir, tá na dúvida dos passos iniciais, do que você precisa para começar de fato a sua construção? Então assista esse vídeo até o final, pois eu vou trazer os 5 itens que você não pode deixar de fazer antes de começar na sua obra. A gente vai mostrar isso na prática aqui nesse terreno de um dos nossos projetos que a gente está construindo. Primeiro ponto, pessoal, que a gente precisa fazer no nosso terreno é demarcação das nossas divisas, pelo amor de Deus. Um problema recorrente que acontece, né, no caso das construções, é esse problema de a gente acabar invadindo um pouco o vizinho, invadindo para o fundo ou para a lateral. E aqui, como vocês podem ver, a gente já fez a demarcação nesse terreno, onde eu tenho o ponto de divisa que a gente vai então, no caso, fazer as demarcações para saber exatamente onde termina esse lote. Então, normalmente o que a gente tem numa demarcação de topografia, nós temos uma estaca dizendo o que é esse ponto, então aqui a gente tem divisa, e aqui eu tenho, abaixo, não sei se vai dar para ver, mas a gente tem aqui um ponto que foi marcado com um vergalhão, dizendo que exatamente aqui é onde esse terreno termina. Então aqui eu tenho uma delimitação tanto para os fundos quanto para a minha lateral esquerda. Da mesma forma que eu tenho essa demarcação nesse ponto, eu vou ter nos 4 pontos de referência de todo o meu terreno. Então, para a gente conseguir começar os trabalhos iniciais e ter uma base realmente do que, né, está realmente dentro do nosso terreno, é muito importante ter essa demarcação. Jonathan, mas como que eu posso fazer isso? Um assunto que eu já ouvi falar algumas vezes são pessoas que, às vezes, no local onde moram, não tem esse trabalho de topografia ou é muito longe para essa pessoa vir até o terreno fazer. Nesse caso, pessoal, normalmente a própria equipe que você vai contratar, ela pode fazer essa demarcação, porém, o que eu sempre indico se fazer é, se caso for um terreno como esse, onde eu não tenho nenhum vizinho, ou seja, eu não tenho nenhum ponto de referência, nenhuma construção de referência, é muito importante que você busque dentro do condomínio ou no próprio projeto que você tem de aprovação na prefeitura, exatamente as medidas que você vai ter por aqui e marcar isso junto, né, no caso, com o seu profissional e conferir, porque se caso der problema, essa questão de invasão de lote, isso é algo que vai para a justiça, acaba dando um baita de um problemão. Algo que acontece bastante também, na parte, por exemplo, aqui se eu tenho uma divisa, né, se eu tenho uma divisa de terreno, o que vai acontecer é que eu vou ter um muro nesse local. Algo que acontece bastante, que você tem que se atentar por aí também, é dessa invasão no momento da sua escavação, se for o caso, e montagem, no caso da sua viga baldrame, para receber esse muro de divisa, caso você o tenha. Exatamente porque o que acontece bastante é que na hora de fazer essa escavação, não se atenta que esse ponto que nós temos aqui é a divisa total, então eu não posso passar nem a viga baldrame que vai ficar abaixo do solo, nem ela pode passar para o terreno vizinho. Então nós temos que colocar uma delimitação nesse local para que, mesmo como eu disse, essa parte que vai ficar enterrada não invada o vizinho. Jonathan, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso exatamente porque já aconteceu em diversas construções nossas aqui, de quando a gente começou a fazer essa limpeza do terreno para fazer as nossas divisas e, no caso, começar a fazer os vigas baldrame dos nossos muros, eu encontrar baldrame, né, vigas baldrame do vizinho que tinha sido executado invadindo o nosso terreno. Então isso é muito mais comum. Então esse é o nosso item número 1 que você não pode deixar de se atentar na hora de começar seu projeto. Outro ponto que é importante você se atentar é no tipo do padrão de energia que você vai utilizar na sua construção. Por quê? Normalmente nós temos vários tipos de padrões que vão, no caso, atender cada uma demanda específica, normalmente separado com monofásico, bifásico e trifásico. Se você não tiver, por exemplo, um projeto elétrico que demonstre, né, que tem essa informação dizendo qual que é o tipo do seu padrão, o indicado é que você entre em contato então com a companhia, né, no caso que atende a sua cidade, para saber exatamente qual que vai ser o tipo de padrão que você pode comprar. Por que eu digo isso? Exatamente pelo fato que normalmente você vai comprar esse padrão, ele vai ser entregue na sua construção e no dia que ele for entregue, ele já vai ser instalado. Normalmente a gente, no caso, faz uma escavação, né, para ser instalado esse padrão, e ele é instalado no mesmo dia. Se você comprar o padrão incorreto, o que pode acontecer é que você tenha que trocar esse padrão, e pelo fato dele ser um elemento pesado, não é qualquer pessoa que consegue tirar esse padrão do lugar. Provavelmente você vai precisar de um Munk, né, um caminhãozinho Munk para vir retirar esse padrão e fazer a troca, e isso vai ser cobrado. Portanto, se atente no tipo de padrão que é necessário, né, no caso que realmente é para a sua construção, para não errar nesse item também, que é muito importante. Terceiro item muito importante, principalmente se o seu terreno for um terreno que não é plano, tem um pequeno aclive, tem um pequeno declive ou até mesmo, né,
um declive ou aclive acentuado, é a demarcação de terraplanagem, tá? Então aqui, primeiro, vocês podem ver como eu mostrei do outro lado, a gente tinha um ponto mostrando a divisa, e eu tenho aqui outro ponto mostrando a divisa também. Aqui eu tenho uma estaca demonstrando que eu tenho um corte. Esse C que vocês veem aqui quer dizer que eu tenho um corte aqui, ou seja, eu vou retirar material, eu vou tirar esse solo daqui para chegar no nível de referência, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o nível de referência também, com 1,15 m. Então aqui eu vou baixar esse terreno cerca de 1,15 m para poder então começar a parte das próximas etapas da minha construção. Se eu vou gerar um corte aqui de 1,15 m e eu tenho um muro logo aqui, eu vou gerar da mesma forma nesse local aqui um muro de arrimo, um pequeno muro de arrimo aqui para conter, visto que aqui para baixo, né, eu tenho a fundação desse muro, então na hora que eu entrar com corte eu vou retirar, né, no caso, esse material que hoje está segurando essa parte lateral, vamos dizer assim, eu já preciso logo em seguida entrar com uma outra fundação agora do meu muro e um pequeno muro de contenção para que eu não tenha nenhum tipo de problema. Então isso é muito importante, essa demarcação de topografia, para você saber exatamente e até mesmo orientar a equipe de terraplanagem, porque quando ela chegar no seu terreno para avaliar onde que ela vai cortar, onde que ela vai aterrar, tudo isso já vai estar muito bem demarcado. Mais uma vez, Jonathan, eu não tenho uma equipe que faça isso. Isso aqui também é feito com uma equipe de topografia. Normalmente, quando a gente contrata topografia, a gente fecha um pacote de serviços. Então, a gente tem a demarcação de divisas, a gente tem a demarcação da parte de corte, né, e aterro, que é essa demarcação de terraplanagem. E, além disso, depois eu ainda tenho estacas, que a gente já vai para uma próxima etapa, que seria a fundação, e também os eixos da fundação. Nesse ponto aqui na frente, então, nós temos um aterro, Então, da mesma forma, aqui eu tenho meu ponto de referência e um azinho, né, mostrando que aqui eu vou aterrar esse local em cerca de 49 centímetros. Jonathan, da onde que saiu essa referência de 49 centímetros? Nós colocamos aqui então, pessoal, o que? Nós temos o nosso projeto arquitetônico, que ele mostra que o nível acabado da casa é cerca de 60 centímetros acima do nível que eu tenho, né, no caso, na divisa esquerda do meu terreno. Esquerda, mostrando dessa forma. Então, nesse ponto aqui, basicamente, eu tenho minha divisa do terreno e o projeto pede cerca de 60 centímetros acima do meu piso acabado da casa. Se a gente for aqui para o meio, isso fica muito legal da gente explicar. Por quê? Porque é interessante eu ter esse nível muito definido, e é um outro ponto que eu sempre gosto de deixar até em um local demarcado, a gente ter esse ponto de referência fixo num local onde eu sei que não vai ser alterado durante a construção. Então, normalmente, o que eu faço? Eu pego o meu nível de referência do meu piso acabado da casa e eu deixo ele demarcado, por exemplo, num muro mesmo, ou em algum ponto. Se eu tivesse uma construção na minha vizinha aqui, eu deixaria esse ponto marcado para eu saber, toda vez que eu precisar definir profundidade, por exemplo, de baldrame, na hora que eu precisar definir a espessura que eu vou ter do meu contrapiso, tudo isso tem que ser definido a partir de um nível de referência que é o piso acabado da minha casa. Quando eu falo piso acabado, a gente está falando, como eu disse, da fundação, depois eu vou vir a parte de contrapiso, normalmente regularização, e após isso eu vou ter meu acabamento de piso, que pode ser um porcelanato, pode ser um piso vinílico, ou acabamento que você tiver. Então, eu tenho esse nível de referência exatamente para tomar todas as decisões durante minha obra, porque se você não tiver uma obra nivelada, né, no caso, se a obra começa lá na parte da frente com o baldrame, por exemplo, com um nível de referência, e no final da obra se perdeu esse nível e está 10 centímetros abaixo, o que vai acontecer é que você vai ter uma casa com níveis diferentes, e para você regularizar isso, se caso, né, após uma concretagem inicial de piso, por exemplo, você perder esse nível, você vai ter depois que entrar com preenchimento disso para deixar tudo nivelado. Então, é muito importante esse nível de referência, e aqui nós temos a estaca que mostra o nosso nível 00, ou seja, eu sei que essa altura de estaca que eu tenho aqui será a altura do meu piso acabado da casa. Então já é da onde eu vou tirar a minha referência, da onde eu pedi para ele deixar, no caso, o topógrafo deixar esse ponto marcado para mim, e daqui eu vou jogar esse nível, né? Normalmente a gente utiliza uma mangueira de nível mesmo, eu vou jogar esse nível para algum ponto onde eu consiga conferir de uma forma fácil, e com isso eu vou trabalhar durante todo o período de obras, e dessa forma evitar qualquer tipo de problema que eu tenha durante a execução.
Nosso quarto item é o local de armazenamento dos materiais. Caso seu terreno for dentro de um condomínio, você precisa tomar muito mais cuidado, porque normalmente cada condomínio tem uma regra a ser seguida. Então, vou começar uma construção, o ideal é que você entre em contato com a administração do seu condomínio para pedir no caso, o código de obras e entender qual que é o padrão. Por que eu digo isso? Alguns condomínios, eles permitem, por exemplo, que você só possa utilizar como local de armazenamento de materiais um container, por exemplo. Outros condomínios, eles permitem que a gente trabalhe fazendo o nosso próprio local de armazenamento de materiais, uma casinha feita de madeirite ou algum outro tipo de material. Portanto, se eu trabalho com container, a gente tem que entender que eu vou fazer uma locação desse container e ele será um custo recorrente. Portanto, se caso você tiver algum problema durante sua construção e essa obra ela se prolongar mais do que deveria, você continuará pagando o valor de mensalidade desse container, diferente de quando você mesmo constrói, né, no caso esse local de armazenamento, essa casinha, e com isso então você se livra desse custo recorrente. Você vai construir ela, pode ser que ela fique até mais barata do que locação total do período de obras para um container, e esse local que você vai construir então fica ali disponível para você, independente do tempo que você vai levar durante essa construção. Outras dicas gerais em relação ao armazenamento: quanto maior o local de armazenamento que vocês conseguirem, melhor. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, um container 2,5 por 2,5, 3 por 3, vamos combinar que é um container que não vai conseguir armazenar um volume grande de materiais. Entendam uma coisa, já anotem, porque isso é muito importante. Quanto menor for o espaço de armazenamento, mais compras eu preciso fazer, porque eu vou comprar, por exemplo, 20 sacos de cimento, esses 20 sacos de cimento vão acabar. Eu vou comprar mais 20 sacos de cimento, eles vão acabar novamente. Se eu tenho 50 sacos de cimento, eu reduzo pelo menos pela metade a quantidade de compras. Quanto menos compras eu tiver, menos eu fico dependente da informação vinda da obra, seja do administrador da sua obra, ou seja até mesmo da mão de obra, dessa informação que o material acabou. Então, com isso, se eu tenho um local de armazenamento menor, o que eu vou reduzir? Eu vou reduzir o risco de ficar sem materiais na minha obra. Então, quanto maior for esse espaço de armazenamento, melhor. Outro ponto, em relação a containers, se você tem uma casa, vai construir um terreno fora de condomínio, eu sempre indico que você trabalhe realmente com um container. Porque o container você consegue ter uma segurança um pouco maior do que fazer uma casinha, por exemplo, visto que, querendo ou não, a gente está sujeito a um possível furto quando a gente trabalha em um bairro aberto. Outro ponto importante dizer também, agora voltando para dentro do condomínio, é que existe normalmente a possibilidade de você pedir emprestado o lote vizinho. Então, por exemplo, aqui eu estou exatamente no lote vizinho a uma construção que a gente vai começar e provavelmente a gente vai entrar com a solicitação para utilizar ele durante o período de obras. O meu local de armazenamento, e isso agora a gente vai entrar até com parte de materiais básicos, brita, areia e outros materiais que podem ficar no tempo, eu aumento esse espaço e com isso eu consigo ter uma funcionalidade, no caso uma logística melhor dentro do meu canteiro na obra em si. Se você não tem essa possibilidade, aí voltamos novamente nessa questão de trabalhar com um container maior, para com isso você consiga reduzir essa questão de falta de materiais. Nosso quinto item, ele trabalha, né? Logo em seguida ali é nosso banheiro. Da mesma forma, o banheiro de obras, ele pode ser locado e ele também pode ser construído pela própria mão de obra para o uso durante esse período. Mais uma vez, é importante você entender, né, os padrões e as exigências do seu condomínio, porque eu já, por exemplo, orcei obras onde o condomínio exigia que fosse um banheiro químico. Normalmente nós temos um banheiro ecológico, que é um banheiro onde ele já vai ter ali a bacia sanitária, ponto de água e tudo mais, a gente só interliga ele no esgoto do próprio condomínio, no caso da linha do próprio condomínio, e também faz a ligação de água. Já um banheiro químico, ele trabalha de uma forma diferente, né? A gente conhece o banheiro químico aí, ele normalmente é uma locação feita por uma empresa que periodicamente precisará fazer uma limpeza nesse banheiro químico e o valor de banheiro químico normalmente não é barato, então vale muito mais a pena a gente trabalhar com banheiro ecológico, mas sempre se informe se você pode trabalhar dessa forma dentro do seu condomínio ou não. Uma solução que seria um plus disso tudo, existem algumas empresas de locação que já tem um container que ele tem os dois em um só. Então ele tem um espaço para banheiro e tem um espaço de armazenamento. Pode ser uma solução, normalmente é mais em conta do que fazer essa locação separado e pode resolver também o seu problema. Esses foram então os 5 itens que você precisa se atentar ao iniciar a sua construção. Espero ter te ajudado, deixe seu curtir, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.